E aí, galera do Tendência, aula de Biologia com a professora Ana Lia para o terceiro ano e o conteúdo Cordados, aula 1. Meus amorizinhos, chegamos no filo mais legal, mais divertido, porque é o filo que a gente pertence. O filo dentro do reino animalia, que estão os mamíferos, ou seja, a gente, mas junto com os mamíferos estão os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves, os mamíferos e outros animaizinhos. Beleza? Então vamos lá, vamos ver o que tem de bom nesse filo aí, o filo tão importante e tão extenso, digamos assim, em relação aos demais. Então, primeiras características gerais, que na verdade poderiam ser características embriológicas desse filo. Então, eles serão triblásticos, né? Nenhuma novidade até aqui, possuem os 3 tecidos embrionários, 3 folhetos germinativos, celomados, todos os últimos animais que nós vimos eram celomados, simetria bilateral, ou seja, os órgãos se espalham bilateralmente pelo corpo do animal, e deuterostômios. Deuterostômio significa que o blastóporo origina o ânus, ou que o ânus surge primeiro, antes que a boca. Qual era o último qual era o último filozinho que nós tínhamos estudado? Equinodermos, que a gente compartilha essa característica com eles. Muito bem, essas são as características embriológicas e aí a gente vai para as características específicas do filo. Ou seja, aquelas características que todos os seres vivos desse filo pertencem. Então, presta bem atenção, são 4 características. Primeiro, a presença de notocorda. Meus amores, notocorda, vocês já estudaram embriologia, sabem que é aquele tubo flexível que sustenta o corpo do organismo, sustenta o corpo do animal e também sustenta o tubo nervoso. Meus amorizinhos, o que tu tens que entender? Nós, cordados, mamíferos, assim como a maioria, todos os vertebrados, que são os peixes cartilaginosos, peixes ósseos, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, nós somos do subfilo, dentro dos cordados, vertebrata ou eucordados. E nós vamos desenvolver, depois de um determinado momento ali na embriologia, a coluna vertebral, que vai ter a função de sustentar o nosso corpo. Agora, meus amorizinhos, nós sim temos notocorda enquanto embriões. Então, essas características, elas estão presentes pelo menos na fase embrionária dos cordados. Alguns permanecem com a notocorda como principal estrutura de sustentação, os invertebrados dentro dos cordados, beleza? Então, nós temos também as fendas faríngeas ou branquiais, que são as conhecidas brânquias. Aí vai dizer, não, Ana Lia, eu não tenho brânquias, eu nunca tive nem nunca vou ter. Claro que você teve. Quando era um embriãozinho, nós tínhamos fendas faríngeas ou fendas branquiais, que depois, em alguns animais, transformam realmente em brânquias, em outros desaparece. E aí aparece o sistema respiratório pulmonar, como é o caso dos mamíferos, né? E tubo nervoso dorsal. Tubo nervoso dorsal significa o quê? Que quando o embrião nós temos tubo nervoso, depois a gente se desenvolve e vai criar o sistema nervoso central, que o nosso sistema nervoso central também se localiza na região dorsal do nosso corpo. Nós, como somos bípedes, temos um pouco de dificuldade de saber o que é a parte ventral e o que é a parte dorsal. Mas os quadrúpedes é só tu pensar, quando tu faz carinho no teu cachorro, tu tá fazendo carinho aonde? No crâniozinho dele, na coluna vertebral, que é no dorso, e ali dentro do crânio tem o encéfalo, e dentro da coluna vertebral, que está sendo protegida ali, tem a medula espinhal, que fazem parte do sistema nervoso central. Então, todos os cordados terão tubo nervoso dorsal quando embriões, ok? E finalmente, cauda pós-anal. Tu também vai dizer, meu amor, eu não tenho cauda. Tu não tens agora. Porém, quando foste um embrião, sim, tu tinhas uma caudinha que se prolongava depois do ânus. Ok? E muitos animais ainda hoje que permanecem com cauda, ainda assim mamíferos, por exemplo, vão permanecer com essa cauda depois do ânus. Ana Lia, quero provas dessas características. Aqui está a fotografiazinha de um embrião, ok? Que pode ser de qualquer cordado. Qualquer cordado passa por essa fase, beleza? O que temos que saber é que alguns animais, tipo o anfíoxo, é um cordado que quando adulto tem essas características. Por isso que o anfíoxo ele é muito estudado quando adulto para entender como que acontece a embriologia de todos os cordados da embriologia humana. Porque é mais fácil ter acesso a um anfíoxo, que é um animalzinho aquático, do que um embrião propriamente dito.
Olha só aqui, ó, tá ali, ó, as fendas branquiais presentes ou fendas faríngeas. Se a gente faz um corte longitudinal, corta assim para ver o interior, a gente vai encontrar o tubo nervoso aqui, ó, dorsal em azul, logo a notocorda sustentando, o ânus e a caudinha que se prolonga após o ânus. Estão aí as 4 características dos cordados. Tem que saber isso? Lógico que tem que saber e vai arrasar por saber isso. Seguindo aqui, meus amores, a gente vem para a classificação dos cordados. Eu acabei de comentar com vocês que existem aqueles cordados que são vertebrados, que têm coluna vertebral como principal estrutura de sustentação, e aqueles que não têm, os chamados invertebrados. Mas a real, o nome verdadeiro da classificação é que dentro do filo dos cordados existem 2 subfilos. Quais são eles? O subfilo dos protocordados. Lembra que pro é alguma coisa que não tem, né? Protocordados ou acraniatas. Então eu já sei que os protocordados, além de não ter coluna vertebral, eles não terão crânio. E os eucordados, que também são chamados de vertebrados ou vertebrata, subfilo vertebrata, ou ainda craniata, porque eles vão ter coluna vertebral, vão ter o crânio, né? E eles, assim, são considerados o subfilo mais extenso e mais importante. Dentro dos protocordados, nós só temos 2 animais, que são os cefalocordados e os urocordados, que nós já veremos quem são, onde vivem hoje aqui neste vídeo. E os eucordados vertebrados ou craniatas são aqueles que têm o crânio, o osso mais duro do nosso corpo protegendo o nosso encéfalo, e tem a coluna vertebral aí protegendo a medula espinhal e sustentando todo o organismo. Dentro dos eucordados, meus amores, nós temos os agnatos e os gnatos. Agnatos sem mandíbula, então quer dizer que eles têm coluna vertebral, porém não tem mandíbula, que é super importante. E os gnatos, ou gnatostomatos, também pode ser chamado, tá? Ou agnatostomatos. Que são os peixes, os anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Aqui não está dividido em classes, por exemplo, porque a gente sabe que dentro dos peixes nós temos 2 classes. Os condrictes, que são os peixes cartilaginosos, e a classe dos peixes ósseos, que são os osteíctes, ok? Aí depois tem a classe anfíbia, reptília, classe das aves e classe mamália, ou classe dos mamíferos. Então, meus amores, nós temos que saber dessa classificação, porque é a classificação dos cordados. Agora, vamos falar dos protocordados já nesse vídeo, que são os acraniados, que são os que não têm coluna vertebral, vão ter apenas notocorda. Aqui está. Ali tá meio cortandinho, né? Não sei porque ficou assim, mas tá, não, é só o problema ali no espelhamento. No slide tá certinho. Os cefalocordados, meus amores. Os cefalocordados é o famoso anfioxo, que vai permanecer com a notocorda por toda a vida, desde a cabeça até a cauda. Eles são dioicos, têm sexos separados, eles são aquáticos, vivem meio que enterradinho lá no fundo do mar, na areia, e eles vão ter boca, vão ter gônadas, vão ter todas essas estruturas, mas principalmente as 4 características muito claras, que são as fendas branquiais, o tubo nervoso dorsal, a notocorda e a cauda pós-anal, ok? Então aí temos os anfioxinhos, que vão ter a notocorda a vida inteira. É este bichinho que te apresento. Alguns lugares dizem um peixinho. Peixinho a gente não vai chamar, né? Porque peixinho a gente já considera os que são vertebrados da classe ou condricte ou osteíctes, né? Ou cartilaginoso ou ósseo. E aí, meus amores, aquele bichinho que é exceção à regra, toda a regra, que são os urocordados ou tunicados. Os urocordados ou tunicados por evolução, eles estão aqui nesse grupo, mas tu olha a fotografia deles e te confunde, tu pensa que bicho é esse? Parece até, visualmente falando, uma esponja, porém é um dos animais mais complexos do reino animal, porque está no último filo de desenvolvimento, que são os cordados. A notocorda deles vai estar presente apenas a cauda, olha só, está presente apenas na cauda e somente na fase larval, ou seja, ele é uma exceção da exceção de tudo que a gente viu. O adulto é séssil, ou seja, tem vida fixa, se prende, e eles são também chamados de tunicados, porque tem uma túnica, que é uma proteção, feita de tunicina, que é uma substância muito parecida com a celulose.
beleza? Eles são monoicos, o que significa possuem os dois sexos. Tá aí a fotografia, o animalzinho, o nome se chama assídia, ok? Então, só que vocês sabem que nessa disciplina, nessa parte da matéria, nós temos dois slides, um de fundo preto e um de fundo branco. Então, agora, o fundo preto ele é bem mais objetivo e bem esquemático e o fundo branco é mais detalhado. Eu vou dar um pausezinho aqui e já vou voltar com um slide de fundo branco para te mostrar por dentro como que é uma assídia. Pera aí, fica aí. Ó, como eu prometi, aqui estamos no fundo branco, né? No slide de fundo branco e a gente tem aqui uma fotografiazinha, na verdade, um esqueminha melhor mostrando uma assídia de perto. A gente consegue ali ver a túnica, né? Que é essa parte que dá também o nome ao grupo. Fendas, faríngeas, a gente vê que tem um sifão por onde entra a água, tem outro sifão por onde sai. Enfim, ela tem testículos, ela tem ovários, ela tem coração, ela tem estômagos, ela é bastante desenvolvida, mas a notocorda ela só vai aparecer lá naquele cantinho lá, ó, quando ela é uma larva e apenas na cauda. Nesse slide aqui, pra gente terminar esse videozinho, também aparece a classificação dos cordados de uma maneira mais complexa, ó. Os eucordados ou vertebrados, que são eucordata ou vertebrata, e os protocordados. Aqui está urocordados e céfalos cordados, as assídias e os anfioxos. E ali a gente vai começar no próximo vídeo a estudar a diferença entre os agnatos e gnatos, que são os sem mandíbula e os com mandíbula dentro dos eucordados. Beleza, meus amorizinhos? E aqui, ó, tá dando também todas as características gerais, tá mostrando um anfioxo bem bonitinho, mostrando os tentáculos orais, até fígado eles têm, ânus, segmentos musculares, então tá tudo bonitinho aí para vocês verem, estudarem e tudo mais. Ainda, meus amores, existe aqui uma comparação entre os urocordados e cefalocordados, tá? O habitat é marinho dos dois, o sistema digestivo vai da boca ao ânus no urocordado, da boca ao ânus, então são completos. Sistema nervoso central dorsal, sim, sistema excretor sem especialização, aqui nos anfioxos tem protonefrídeos, sistema respiratório branquial nos dois, sistema circulatório aberto nos dois, sistema reprodutor. Na assídia, ela é monóica, né? Fecundação externa e desenvolvimento indireto, que significa com larva. Enquanto que os cefalocordados são dioicos, fecundação externa e desenvolvimento indireto. Beleza, meus amores? E aí a gente termina o grupinho do subfilo dos protocordados dentro dos cordadinhos. Beijo, meus amores. Até a próxima que a gente entra nos eucordados.